Bem-vindo a mais um episódio do podcast Eu, Antifrágil. E hoje o nosso tema é sobre o poder da fé. E eu tenho a honra de ter comigo nesse bate-papo hoje a pastora Mona Lesse, da Igreja Menorá. Bem-vinda, Mona. Obrigada. Quero cumprimentar todos aqueles que estão nos ouvindo também a participar conosco desse momento especial, que você fique até o final, porque eu creio que vai ser bênção de Deus para as nossas vidas. Amém. Bom, eu quero te contar como eu te conheci e do quanto você nunca saiu da minha mente. E tem 4 anos. Eu fui num aniversário de uma amiga e eu cheguei lá um pouquinho atrasada, porque eu estava em outro evento antes. Quando eu cheguei lá, você estava de pé e você ia começar a orar por aquela pessoa. Eu cheguei, me coloquei num cantinho, fechei os olhos e comecei a acompanhar a tua oração por aquela pessoa. Desde aquele dia, isso já faz 4 anos, eu nunca mais esqueci. Porque as palavras que tu declarou sobre aquela vida foram muito fortes. Eu me arrepiei, foi assim, inesquecível. Quando eu estava preparando esse podcast, eu deixei sempre Deus ministrar o que eu poderia falar aqui. Então, os assuntos vinham surgindo e eu não colocava, esse assunto para essa pessoa, eu deixava. E esse assunto, o poder da fé, ele ficou escrito ali e eu fiquei pensando, poxa, quem será que é para conversar comigo sobre isso? E aí veio muito forte no meu coração que deveria ser você. E eu não tinha contato contigo, você nem lembra de mim, né? Eu lembro de você, mas eu estava num evento, num aniversário, e eu pensei, nossa, será que ela vai aceitar esse bate-papo comigo? E aí, quando você me confirmou, eu fiquei muito feliz. Então, bem-vinda ao nosso podcast e que hoje a gente possa falar sobre o poder da fé. Obrigada, é uma honra. Com certeza, sempre será uma honra e um privilégio poder falar do amor de Deus e poder acrescentar na vida das pessoas aquilo que Ele fez na minha vida. E esse tema, ele mexe muito com minha estrutura. Por quê? Porque a fé é exatamente o que eu vivo e o que eu vivi desde quando eu me encontrei com Jesus. Porque depois que nós temos um encontro e entendemos o que é a fé, a nossa vida ela não é mais a mesma. Porque eu sempre digo que a fé, ela não é algo que você vai estudar. A fé ela não é algo que você vai aprender. A fé ela é algo que primeiro você vai viver. Primeiro você vai vivenciar. Primeiro você vai passar tudo o que é fé, para depois você entender o que é fé. Você nunca tem como estudar o que é fé. Até porque a própria palavra de Deus nos diz, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que a fé é trazer à existência aquilo que não existe, aquilo que não se vê. É algo que você crê que vai acontecer. Mesmo sem que nada à sua volta natural esteja te mostrando o contrário, esteja te mostrando diferente. É algo que você olha e você diz, vai acontecer. Isso existe. E você traz isso à existência. E você já vive o cumprimento daquilo, mesmo sem você ainda ter tocado. A fé, ela acontece após a provação. Com certeza, um dos fatos. E por que será que a gente reclama tanto das provações, se elas que nos transformam? Porque você vai ver que as pessoas elas reclamam porque nós somos pessoas que somos naturais ainda. Nós somos pessoas espirituais, estamos vivendo no mundo natural. Porém, nós somos pessoas espirituais. As coisas espirituais nós não enxergamos. E como nós apalpamos coisas, nós vemos coisas, nós queremos trazer da mesma forma para o mundo espiritual. E não tem como trazer, porque o mundo espiritual ele é invisível. Nós não estamos vendo, mas nós temos a certeza de que ele existe. E como as coisas no mundo natural, a gente conta o dia, a hora e o momento, que é o tempo cronos, que é o cronológico, né? São as 24 horas, os minutos, os segundos, aonde eu marco a minha agenda, aonde eu determino o horário do meu almoço. E isso a gente quer ter esse controle no mundo espiritual. E no mundo espiritual nós não conseguimos ter esse controle, porque as coisas no mundo espiritual, elas acontecem ao mesmo tempo, à mesma hora, em um único espaço, aonde também há uma divergência, que um dia para Deus é 1000 anos e 1000 anos para Deus é como um dia.
Então, coisas no mundo espiritual, que às vezes eu vou ter a experiência de que ela vai acontecer hoje, mas ela pode demorar alguns anos no mundo natural para que ela se cumpra na minha vida naturalmente falando. Mas no âmbito espiritual, tudo isso já aconteceu, tudo isso já se cumpriu. É meio louco, mas isso é o mundo espiritual. Mas isso é a vida, né? Isso é a vida, faz parte da nossa vida. E nós queremos entender o mundo espiritual. E o mundo espiritual que nós precisamos é crer. Porque fé é você crer. A fé é você viver o que os homens da Bíblia viveram, né? Você declarar e você determinar. Eu tenho prova viva de fé dentro da minha casa, com coisas que o Senhor falou comigo que iria acontecer, e se eu fosse olhar para o mundo natural, seria algo impossível de acontecer. Mas quando vem de Deus, quando Deus gera isso dentro de nós, e nós tomamos posse, e nós tomamos fé daquilo, aquilo vai se cumprir. Então, coisas que você traz à existência, mesmo sem você ter uma resposta natural, e você começa a crer e a viver que isso vai acontecer de fato nas nossas vidas, isso é fé. E sem fé, Bibiana, é impossível agradar a Deus, porque é a fé que nos move, é a fé que fez com que cada um dos heróis da fé cumprisse aquilo que o Senhor prometeu para eles, mesmo antes de ter acontecido, né? Você vai ver as histórias de Abraão, você vai ver a história de Isaac, tudo que eles viveram. Enoque foi arrebatado, ele não morreu porque pela fé, ele creu, e pelo que ele creu, isso aconteceu na vida dele, como de todos os outros heróis da fé. E assim não é diferente até os dias de hoje, até a minha vida, até a nossa vida, até os dias de hoje. A fé, ela precisa ser exercitada. Nós precisamos trazer à existência como se já tivesse acontecido. Isso é fé. Nossa, forte, né? É muito forte. E me diz uma coisa, a gente tem fé, e a gente acredita que é possível, que é real. Mas como saber que é a voz de Deus e não a voz dos homens? Como identificar? Como identificar? Isso é uma pergunta muito frequente que acontece, né? É como se nós estamos aqui conversando e eu estou ouvindo a tua voz de uma forma clara, eu tenho certeza daquilo que você quer falar comigo nesse momento. E quando você sente que o Espírito de Deus ele está falando com você, ele fala diretamente no seu coração. Porque você escuta primeiro a voz de Deus no seu coração. É aquilo que te traz paz. Porque tudo que nos traz paz vem de Deus. Tudo aquilo que traz paz e traz descanso no seu coração é uma das testificações, porque o Espírito de Deus ele testifica primeiro em você. A primeira pessoa que o Espírito de Deus ele vai testificar é em nós, que é Ele que está falando conosco. E quando nós tivermos dúvida, nós temos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela vai trazer a confirmação daquilo que Deus já falou conosco. Porque a palavra de Deus ela é viva, porque a palavra de Deus ela é uma pessoa, onde nós nos relacionamos com ela todos os dias da nossa vida, que é Jesus. Jesus é a palavra e a palavra é Jesus. Às vezes nós falamos assim, eu tenho fé, eu tenho temor de Deus, mas muitas vezes nós não temos temor à palavra. E a palavra de Deus é ela que traz toda a confirmação daquilo que Deus é e daquilo que Deus fala no nosso coração. Veio em sonho, veio em pensamento, veio no nosso coração, veio através de um profeta, veio através de alguma pessoa, porque Deus ele usa quem Ele quer para falar conosco, Ele vai falar conosco, mas Ele vai usar 1000 formas de falar conosco, através de pessoas, através de ministrações, através de um louvor, através de uma mensagem, através de um pano de prato que você compra na rua, de várias formas o Senhor, Ele vai falar com você. E o que nós temos para trazer a confirmação de que é Deus falando conosco? A palavra dEle. Porque se nós cremos que Jesus Cristo é a palavra, e se nós temos aquela fé em Deus, nós precisamos ter fé na palavra, porque a palavra é Deus. E como que uma pessoa pode ter fé quando ela está num momento difícil? Que normalmente ela nem acredita mais no poder de Deus sobre a vida dela. Nesse momento ela perdeu a fé. Nesse momento ela está sem fé. Nesse momento é que entra o amor de Deus. Nesse momento vai entrar a provisão divina, que é levantar pessoas, levantar a igreja, porque nós somos igreja para isso, para estarmos
juntos uns com os outros, para abraçarmos uns aos outros e principalmente para amar uns aos outros. A palavra de Deus diz que Ele vai identificar quando Ele está em nós, quando a palavra dEle está em nós, e quando nós exercemos essa palavra é porque o amor dEle está fluindo em nós. Então, quando nós conseguimos enxergar a necessidade de um irmão, o próprio Espírito de Deus, Ele vai levantar pessoas para chegar próximo daquela pessoa, para que venha orar, para que venha interceder, para que aquela pessoa venha se reerguer. Porque o vale, lugares profundos e desertos é outra coisa. Então tem pessoas que estão passando pelo vale da sombra da morte, e muitas vezes quando a gente passa pelo vale da sombra da morte, muitas vezes nós achamos que Deus não está conosco no vale, mas Deus Ele está no vale, Deus Ele está no deserto, Deus Ele está na tempestade, Deus Ele está no vento, Deus Ele está em todos os lugares. Mas Deus Ele, quando Ele quer nos provar, quando Ele quer nos levar a lugares muito profundos, em lugares muito profundos da presença dEle, Ele nos leva no vale, Ele nos leva no deserto, e Ele prova o nosso coração, para saber se realmente nós cremos, porque tudo é por meio da fé, como é o tema de hoje. É forte, né? Quando tu fala do vale, me remete à minha situação, que eu vivi em março, que eu estava com meus filhos doentes, eu fiquei doente também, e naquele momento eu ainda estava com a minha clínica. Então eu estava trabalhando, estava com os filhos doentes, toda aquela situação que quem é mãe sabe o quanto difícil é. E aí aqueles 18 dias que eu falo e refalo, foram 18 dias, porque foi muito tempo. Para mim foi muito tempo. Eu sentia aqueles dias e eu sentia como se eu estivesse no vale, no deserto, e eu estava sozinha, eu sentia esse sofrimento. Mas teve uma tarde que eu me lembrei, e acho que é fé, que Deus estava comigo. E que eu estava nessa situação difícil, mas que Ele estava comigo. E aí, quando eu lembrei disso, porque às vezes a gente não deixa isso vivo dentro de nós, né? A gente deixa com que as coisas do mundo tomem o nosso coração. Quando eu me lembrei que Deus estava comigo e que eu tinha que acalmar minha mente, o meu coração, Deus me deu esse podcast. As ideias foram surgindo. Eu tô arrepiada, ó. Tá vendo? As ideias foram surgindo, eu peguei um papel e uma caneta, eu fui anotando, aí eu compartilhei com a Alana, que está aqui com a gente, a nossa assessora, compartilhei com a minha amiga, Ana, muito importante nesse processo, compartilhei com meu marido, falei, gente, eu vou vender a minha clínica, eu quero fazer isso agora. E aí, quando eu compartilhei com outras pessoas, muitas pessoas disseram assim para mim, mas Bibiana, tu vai trocar o certo pelo duvidoso? A tua clínica sempre deu certo. É o teu ganha-pão, é o teu certo. E eu disse, sim, eu vou. Mas tu pirou? Tá doida? E eu disse, não sei, mas eu acho que é isso que eu quero fazer agora. Isso é fé. E aí eu simplesmente deixei para Deus tocar, e Ele foi organizando como um quebra-cabeças, as peças foram se organizando, as peças foram se encaixando perfeitamente, muito mais do que eu imaginei. Que maravilha. E aí o podcast surgiu. E aí as ideias foram surgindo. E naquela tarde que surgiu a ideia do podcast, eu já tinha esse tema, o poder da fé escrito. Então é uma coisa assim sobrenatural, que muitas pessoas podem experimentar, esse poder da fé, essa conexão espiritual, mas eu acredito que a gente experimenta isso quando a gente está com os olhos e ouvidos abertos. E foi muito forte, assim, tô falando, me veio assim, sabe, o quanto é difícil estar no vale, mas o quanto a gente precisa persistir e saber que Ele está com a gente e que o melhor vai vir, né? É que nem a passagem da pesca, né? Foi lá e não pescou nada, mas no outro dia fez a maior pesca da vida. Às vezes você só precisa ter fé e, mais uma vez, persistir, seguir. Exatamente. E deixar Deus agir na vida, né? Isso é fé. Isso que você viveu é fé. E Deus te levou para um lugar secreto, para um lugar para que você pudesse ouvir a voz de Deus. Porque às vezes os ambientes que você estava eram muitas vozes falando. E o Senhor, Ele queria que você ouvisse a voz dEle. E o Senhor é interessante porque Ele sabe exatamente como nos parar. Ele sabe exatamente como nos parar. Porque se nós agirmos por nós mesmas, nós ficamos ligados 24 horas, nós não desligamos um minuto sequer. E o Senhor, Ele nos leva a nos parar. E às vezes o não de Deus é o sim de algo muito grandioso que Ele tem para fazer na nossa vida e através da nossa vida. E quando a gente fala da Bíblia, a gente vai ver que muitos
Muitos deles corriam atrás de Jesus pelo alimento, pelo pão e pelo peixe. Mas nós vamos ver que os discípulos eles eram diferentes. Porque os discípulos eles estavam tão próximos, eles estavam tão conectados a ouvir a Deus que eles se interessavam pela palavra de Deus. Que eles diziam: Pai, o que nós queremos é ouvir a Tua palavra, porque não tem nada mais precioso no mundo do que a palavra de Deus. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Nós sabemos que vida só vem por meio de Jesus. Então, quando Deus ele te levou, é porque é através do que Ele está te entregando. É porque Ele sabe que vai gerar muitas vidas. E Ele não queria que você perdesse nada daquilo que Ele entregou para você, para que você viesse fazer exatamente como Ele projetou fazer através da sua vida. Pode ter certeza que vai dar muito certo, porque tudo que vem de Deus, Deus ele é perfeito. É Ele quem vai na nossa frente. É Ele quem prepara todas as coisas. O Senhor, quando Ele me chamou para o chamado pastoral, eu nunca me senti capaz e não me sinto até hoje. Mas quando é Ele quem chama, é Ele quem faz. Porque Ele é o bom pastor. E Ele é aquele que garante. Quando Deus diz, vai, Bibiana, você pode ir sem medo. Porque Ele vai garantir. E pode ter certeza que pode acontecer o que acontecer. Tanto aos olhos humanos para o bem ou como para o mal. Mas todas essas coisas, elas vão te levar para o propósito original de Deus. Amém. E é muito forte porque realmente, né? Se Ele falasse comigo naquele batidão de vida que eu tava, correria com a clínica, com os filhos, né, indo atrás do marido na fazenda para a gente poder se ver, e toda essa correria do dia a dia, quem é mãe, quem trabalha, sabe como é que é. Eu não ia ouvir. Então Ele me paralisou com as crianças, porque Ele sabia que eu ia ter que ficar em casa, ia ter que cancelar a agenda da clínica. Eu não pude ir para a fazenda naquele final de semana. Meu marido é piloto e todo final de semana eu ia com as crianças para a gente se ver. E eu não pude ir, porque a gente estava doente. Então eu fiquei sozinha com os dois. E com Deus. E com Deus. E eu chorava, e eu achava que nunca ia passar. E Ele me deu a revelação no dia que eu me acalmei um pouco o choro. Eu chorei uns 3 dias. No 4º dia que eu me acalmei um pouquinho, veio a voz. Eu ouvi. Talvez Ele já estivesse falando comigo há um tempo, né? E eu não estivesse escutando. Mas foi muito forte. Então, realmente, eu pude experimentar desse poder da fé. E o quanto Ele nos transforma, o quanto Ele nos sustenta, o quanto a gente vai vivendo sem saber como vai ser. Mas a gente vai vivendo, vai acontecendo e as coisas vão se encaixando. E realmente a gente sente como é bom estar em aliança com Ele, né? Verdade. Porque depois a gente vai colher os frutos e ver o quanto é maravilhoso obedecer. Porque há uma coisa que é uma chave no mundo espiritual para nós que somos cristãos, que nós precisamos entender. Que todos os homens de fé, eles só viveram tudo o que Deus projetou e entregou na mão deles para eles viverem. Porque todos eles obedeceram. Porque só vai viver grandes milagres e cumprimento da promessa de Deus quem obedece. Você vai ver que todos os homens, todos eles têm história para contar daquilo que Deus prometeu e viveram e usufruíram da promessa de Deus, porque todos obedeceram à voz de Deus. Então, nós precisamos ouvir a voz de Deus, porque quando nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos à voz de Deus, nós vamos cumprir o propósito original que Deus tem para a nossa vida. Eu vou te confessar que depois que eu tive essa revelação, eu orei a Deus assim, pedindo sinais. Pedindo, me dá um sinal se é você mesmo. Me mostra, porque confesso que eu tinha fé, mas talvez tinha uma dúvida. Que é humano ter essa dúvida, né? Exatamente. E Ele sonda nosso coração. Ele sabe que essa dúvida ela era humana. Mas que eu estava com fé, mas eu tinha medo, né? Dessa decisão que foi muito grande. E foi as coisas se encaixando de uma forma tão perfeita, tão sobrenatural, mais do que eu imaginei, que aí eu fui sentindo, de pouco em pouco, o que era para ser. E aí tomei a decisão e segui. Então, quando você fala que quem seguir a voz de Deus vai ter, né, tanto o auxílio dele, o cuidado dele, a proteção e a bênção, eu fico muito feliz na expectativa de a cada dia viver isso, porque realmente assim foi tão forte que eu realmente espero que as pessoas sintam isso.
né? Aproveitem esse podcast, aproveitem esses bate-papos, que se transformem, que sejam tocadas, que realmente faça a diferença. Porque esse é o propósito, né? Com certeza. E quando nós somos tocados por essa fé, não tem como a gente permanecer mais da mesma forma. E que esse podcast ele possa entrar nos lares, nas famílias, e sabendo que o mesmo Deus que mudou a tua história, que largou algo como se para você fosse o certo, o perfeito, o correto, mas quando Deus ele liberou sobre a sua vida, Deus ele é fiel para cumprir infinitamente mais daquilo que pedimos e que pensamos, porque nós somos projeto de Deus. Nós estamos aqui nessa terra porque tem algo que Deus quer fazer através de nós. E em nome de Jesus, o Senhor ele já iniciou, e eu creio que muitas vidas serão alcançadas através desse podcast, através do seu testemunho de transformação de vida, e principalmente que seja uma referência de uma pessoa que ouviu a voz de Deus e que obedeceu, porque a obediência é ela que vai gerar realmente o cumprimento da promessa de Deus na nossa vida. E que em nome de Jesus, que esse podcast ele venha a ser muito abençoado e nutrido de muita fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. E dar um passo de fé não é fácil. Porque quando você vai dar um passo de fé, você está andando e você está pisando em algo que é sobrenatural, que você não conhece, que você não tem controle. Porque o mundo espiritual, nós não temos o controle, porque Deus ele é soberano e ele é todo poderoso. E Deus ele é infinito. Então não tem como nós medirmos o Senhor. O que nós precisamos é confiar e entregar nas mãos dele e saber que ele quer e tem o melhor para nós. Acho importante também a gente falar uma coisa que me veio à mente. Quando a gente pensa na nossa vida, daqui 5 anos, 10 anos, a gente costuma fazer isso, né? Ai, como é que será que eu vou estar? Quando a gente vai olhar para trás e relembrar o que a gente imaginava estar em 5, 10 anos, é sempre menos do que a gente viveu ou está vivendo. E isso é muito forte, porque às vezes a gente vai vivendo no automático e vivendo essa vida humana de trabalho, filhos, correria. E a gente esquece de olhar para trás e ver o quanto Deus fez na nossa vida, o quanto Ele nos transformou, o quanto Ele nos abençoou, o quanto Ele está nos sustentando. Então, acho importante a gente também, né, poder olhar para trás e poder reconhecer tudo que Ele fez. Eu, quando olho para trás, imaginava como eu estaria sempre menos do que eu vivo. Sempre menos. Né? Eu pensava, como é que será que vai ser quando eu tiver filhos? Eles são muito melhores do que um dia imaginei. Como será que vai ser quando eu estiver casada? É muito melhor do que um dia imaginei. Então, acho que a fé também é isso. Com certeza. Né? A gente querer, a gente imaginar, mas também a gente reconhecer o que Ele fez pela gente, né? Porque às vezes a gente imagina tão pouco, mas Deus faz muito mais pela gente. Com certeza. Domingo agora mesmo, eu ministrando na igreja, eu lancei esse ponto, eu pedi para que as pessoas questionassem para elas. E eu coloquei num ponto assim, como era a sua vida antes de você ter aceitado Jesus? Antes de você ter começado a crer? Porque uma coisa é a nossa vida sem fé e outra coisa é a nossa vida com fé. Ela muda completamente. Porque a palavra de Deus diz que a paz, ela vem de Deus. Que Jesus Cristo, Ele é o príncipe da paz. E eu comecei a questionar as pessoas, você que tem 20 anos, de que você é convertido, você que tem 10 anos, você que se converteu há 1 ano, o que você tem para contar do tempo que você se converteu e o que foi transformado, o que foi mudado da sua vida de lá para cá? Porque às vezes a gente entra num lugar que a gente acha que a nossa fé, ela foi abalada e a gente olha para dentro de nós e vê o tanto de testemunho, tantos testemunhos de milagres e de fé que nós vivemos. E isso precisa ser trazido à nossa mente para que nos traga a esperança. Então, dentro de nós precisamos buscar também os testemunhos, as transformações, aquilo que Deus operou, aquilo que Deus fez, como você está falando, fez na sua vida, fez na minha vida, transformando família, transformando vida, transformando ministério, transformando a vida de muitas pessoas através das nossas vidas. E isso nós precisamos trazer à nossa memória para que a nossa esperança, ela seja também renovada e edificada na fé. Lindo. Amém. Amém. Então, quero te agradecer pelo nosso bate-papo. Espero que tenha feito sentido, que tenha feito cada um que está ouvindo sentir no seu coração, né, essa fé,
poder relembrar a sua vida, olhar para trás e ver os testemunhos de Deus, que às vezes a gente não para observar, e que possa realmente fortalecer a sua fé para viver um novo momento. Amém. Quero agradecer você pela oportunidade de poder estar aqui falando desse amor do Senhor, e que privilégio, né, poder participar, ter feito parte do seu testemunho. Estou feliz por ter me conhecido dessa forma, falando do amor de Deus, que é o que eu amo fazer, e ao mesmo tempo quero agradecer cada pessoa que estiver nos assistindo e dizer para você que a fé, ela é algo sobrenatural, que a fé ela move coisas extraordinárias ao nosso favor, porque a própria palavra de Deus diz que a fé ela é como um grão de mostarda, né? As sementes estão dentro de nós e nós precisamos selecionar cada uma dessas sementes e entender que nós vamos semear, que nós vamos plantar e que nós vamos adubar, e que nós precisamos cuidar de tudo que nós vamos fazer, mas sempre com o entendimento de que quem dá o crescimento é Deus. Deus que dá o crescimento, Deus que está dando crescimento, vai continuar dando crescimento nesse podcast, em nome de Jesus. E é um privilégio poder participar desse maravilhoso momento aqui com vocês. Que bom, muito obrigada. E obrigada a você que nos assistiu ou nos ouviu. Obrigada também aos nossos patrocinadores, e que esse podcast tenha sido bênção para você. Até mais!